de todas aí, o nosso coordenador das coordenadorias, os nossos secretários, que bom. Obrigada à minha equipe por nos favorecer a mais um Pastoreio de Pastores. Juntos estaremos hoje aprendendo muito mais. Quero agradecer de antemão ao nosso Conselho Nacional, na pessoa do pastor Mário, ao nosso Conselho Estadual, na pessoa do pastor Valdemar, por nos oportunizar esse momento de cuidar da saúde emocional dos nossos pastores. Que bênção! E hoje teremos uma palestra muito abençoadora, não é? Com a nossa querida pastora Genivalda, né? Eu chamo de Nivalda, e ela é a nossa coordenadora nacional do Grupo Missionário de Crianças, de Juniores, e muito lindamente ela é psicóloga, e assim vai contribuir muito para a nossa formação, para a nossa saúde emocional no dia de hoje. Eu quero que você prepare sua caneca, que eu já preparei aqui a minha. Esteja agora no divã de Deus, desligue de tudo. Se você puder estar no seu cantinho, entrar no seu quarto, fechar a porta, preparar o seu café bem quentinho, um chá, uma água, para ficar bem quieto na presença do Senhor, verdadeiramente no divã de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, eu li um livro de Caio Fábio, chamava No Divã de Deus, e como tem falado a minha vida até os dias de hoje. E sempre eu procuro me aquietar diante do Senhor em uma ação contemplativa. Você precisa se aquietar. Eu quero orar por você, eu quero orar por cada participante. E quero agradecer ao nosso reverendo pastor Ivelton Tavares por nos oportunizar de trazer essa ideia. Muito obrigado, pastor Ivelton. Muito obrigado. Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa. Que o Senhor continue te abençoando. Feche os teus olhos onde você estiver neste momento e prepare esse momento, unja aí o que você vai beber durante esse período e nós vamos abençoar você. Eu tenho certeza que o Pastoreio de Pastores nasceu com esse propósito, abençoar vidas. Seremos curados para curar. Pai, nós agradecemos, Deus, por esse momento tão especial, que vamos nos recolher para sermos curados, para sermos tratados, para sermos mais abençoados, para abençoarmos. Mas é um momento de cada pastor, de cada líder de TQ, de DEBQ, de cada líder de mulheres, de homens, de FIPAs. Sabe, Senhor, cada um que está aí das nossas coordenadorias, Gabi, Lucas, abençoa, Pai, abençoa a nossa família, a nossa casa, abençoa a preleitora dessa manhã, que sejamos muito grandemente abençoados, que os céus se abram na terra, os céus abertos, para que possamos, em nome de Jesus, receber aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Seja bem-vindo, Espírito Santo, fica conosco e nos dê esses momentos tão preciosos, mas tão abençoadores. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada por cada superintendente que está apoiando essa ideia, cada pastor titular, cada líder do estado da Bahia. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquietamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de passar a palavra para a pastora Nivalda. Seja bem-vinda, querida, diretamente de São Paulo para a Bahia. Oi, pastora, ela ainda não entrou, não, tá entrando, viu? Ela não entrou, né? Então tá. Mas nós já temos aí quantos participantes, Lucas? Temos 50. Amém. Glória a Deus. Amados, olha, nós vamos ter um sorteio hoje de livros abençoadores. Nós gostaríamos que você colocasse no chat o seu nome e a região, porque a pastora Gabriela vai estar fazendo uma anotação do seu nome e da sua região, e ao final nós vamos fazer um sorteio. E quem sabe você será um ganhador de uma literatura que vai chegar na tua casa e vai te abençoar grandemente, tá bom? Então se prepare, porque hoje tem brinde para você. Outra coisa que eu quero te orientar, você, durante a explanação da pastora,
você vai fazendo as suas perguntas no chat. Então, Gabriela também, ela vai compilar todas as perguntas e, ao final, ninguém vai sair com dúvida. Então, durante a explanação, você tem alguma pergunta, você já lança a pergunta e aí vai ser já computada para ser respondida posterior à explanação da pastora Genivalda. Tá certo? Combinado? Então, tá aí, você acessa. Quando ela entrar, você já me avisa, tá, Lucas? Ela já entrou, pastora. Então, tá bom. Querida pastora Anivalda, seja muito bem-vinda. Já falei de ti para o nosso povo baiano, diretamente de São Paulo para os solos baianos. Ativa o microfone, pastora. Oi, eu estou tentando aqui, peraí. Eu estou aqui me ajeitando, peraí. É que eu, no notebook, não estou conseguindo abrir o áudio. Já abriu o áudio, já. Só Já falta o abriu, vídeo. filho? Peraí. Já estamos te ouvindo, pastor. Tá, espera um pouquinho só, deixa eu me ajeitar aqui. Peraí. É que eu estou no celular. Então, é muito bom tê-los conosco. Lembrem-se, marquem na sua agenda. Todo terceiro sábado de cada mês você tem um compromisso às 10h30, tá bom? De estarmos no Pastoreio de Pastores, Bahia, tá bom? O nacional é todo primeiro sábado e o estadual é todo terceiro sábado. Então, não perca. Hoje nós estamos no 13º dia do nosso jejum da vitória. Quem está lendo o livro de Atos, não esqueça, o capítulo de hoje. Está sendo uma bênção em nossas vidas. Pastora Anivalda, quando tiver, pode falar. Pronta. Ok? Alô, tá me ouvindo? Estamos sim, pastor. Eu estou com dificuldade aqui, eu vou pelo celular. Ah, tá. Por conta que eu estou tentando ativar o áudio do notebook e o áudio do notebook não vai. Eu falei, meu Deus do céu, e faz tempo que eu estou aqui. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o áudio do notebook não vai de jeito nenhum. E eu estou tentando abrir aqui pelo celular. Perdão, gente, perdão, pastora. Tá me ouvindo ok aí, pastora? Não, sim. Agora? Ótimo. Eu estou tentando aqui abrir, mas não vai, não consigo. Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu, vai aqui pelo celular mesmo, apesar que eu estou com o notebook aberto. Vocês vão ver 2 vezes a minha referência aí na tela, mas é o que eu estou usando aqui para a gente se conectar. Queridos, bom, vamos agora. É horrível, né? Essas reuniões, a gente já começa assim, agitado, querendo que dê certo. Liga isso, liga aquilo, né? Mas, enfim, queridos, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, pastora, pelo convite. Para mim é uma honra, né? E o tema praticamente aí proposto, que eu acho que é muito interessante, por conta que, às vezes, a gente... a palavra de Deus nos diz assim, né? Que Deus daria pastores com inteligência e conhecimento. Então, pastores, é um prazer estar aí com vocês, tá? Uma honra realmente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sou pastora aqui na igreja do Itaim Paulista, juntamente com meu esposo, o pastor Marcos Soares, né? E nós estamos aqui na igreja do Itaim Paulista há 30 anos. Como assim há 30 anos? Porque nós começamos essa igreja do zero, né? Então, sabe aquele negócio de congregação? Então, a gente começou com 8 pessoas, então a gente sabe qual que é a dificuldade, né, do ministério, os prós e os contras. Então, aqui você está falando com uma pastora vivenciada, tá? Sei o que é o povo, eu sei o que é o ministério, né? No aspecto de viver na pele. E também, eu no caso, sou psicóloga, né?
e eu contar um pouquinho da minha história para vocês, que, aleluia, pastora Jaciara, nós temos 40 minutos a 50. Gente, isso é ouro! Pastora, para mim, tempo é ouro, 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 ouro. Entendeu? Eu falo, Jesus, é tão ruim, a gente quer passar uma mensagem e às vezes o tempo, ai, aquele negócio brigando com o relógio. Quando eu via o tempo que eu tinha, eu falei, ai, Deus, eu vou conseguir ser um pouquinho, me explanar um pouco mais, né? Isso é muito bom. Então, aí, eu estou contando um pouquinho de mim antes de entrar na palavra, vamos dizer assim, na palavra e no conhecimento, porque eu vou falar de algumas coisas que são científicas, vocês viram aí pelo tema, né, que fala da epigenese ou epigenética, né, casado com a palavra, o que é isso? Né? Por que eu falo, por que eu digo isso? Porque apesar de não, eu sou pastora, porque eu não é uma questão de título, não é uma questão de que eu sou credenciada e ungida. O pastoreio está no coração, o pastoreio está em cuidar, né? E tem muitas pessoas, às vezes, que foram ungidas ao ministério, mas, enfim, não tem aquele prazer de cuidar, né? Acaba sendo um pesar e não um prazer. Mas está em mim cuidar, né? A minha primeira formação, para vocês me conhecerem um pouco, para a gente poder entrar efetivamente no tema, né? A minha primeira formação era... eu sou contadora de formação, ciências contábeis. Por quê? Porque eu não achava que eu ia para o ministério, eu não imaginava o pastoreio na minha vida, apesar de convertida desde os 15 anos de idade, né? Me converti com 15 anos de idade, na minha adolescência, sozinha na minha família, né? Vamos dizer assim, porque minha família tinha ali um pezinho dentro do espiritismo, né? Então, o que acontece? Eu não tinha uma veia, vamos dizer assim, evangélica, uma veia da igreja ministerial. Então, eu me preparei para seguir a minha vida, mas eu não imaginava o ministério. Apesar de sempre, como adolescente, sempre apaixonada por Jesus, sempre apaixonada ali pelo evangelho, mas eu não me imaginava dentro do ministério, né? Porque eu não, como eu falei para vocês, não era cultura da minha família, realmente porque o Senhor tocou no meu coração e eu tive um encontro ali com Ele. Foi muito difícil dentro da minha família, da minha casa, porque não tinha, como eu falei, essa cultura, e fui assim a ferro e fogo, lutando contra as tradições familiares. Enfim, depois de tudo isso, minha família se converteu, minha mãe, e aí minhas irmãs, e hoje servimos ao Senhor. Meu pai e minha mãe já faleceram. Eu estou contando um pouco da minha história para vocês saberem que eu entendo um pouco do que é conflito ministerial. Vamos começar falando de conflitos ministeriais, tá? Talvez até na vida daquele que nunca pensou em ser pastor. E muitos pensaram, sonharam praticamente com o ministério, mas não foi o meu caso, né? Então, mas na medida que depois de 10 anos, nós fomos, por ser muito atuantes na igreja local, ajudando o nosso pastor, apareceu essa congregação, e nessa congregação não tinha quem fosse. Não sei se vocês já vivenciaram esse tipo de história, não tem quem vai, então vai você. Entendeu? Vai você, vai você. E aqueles que sempre dizem, eis-me aqui, vão, porque amam ao Senhor. Né? Então, e assim foi o que aconteceu. Aí eu peguei e falei, vamos, né? Eu e meu esposo, e a gente foi pegar e tomar conta dessa congregação que tinha 8 pessoas, né? E nessa congregação, no fundo, era um barraco de madeira, né? E tinha ali 8 pessoas para ser pastoreado. Mas eu falo, quem tem o coração de pastor, quem tem o coração de cuidador, não importa se é 8 ou é 8.000. O coração está ali, tá entendendo? Tanto faz se você é da escola bíblica para 8, para 80 ou 800. O segredo está não na quantidade de ovelha, mas está no coração do pastor. Se tiver uma ovelha, ele é tão pastor como se ele tiver 1.000 ovelhas. E assim nós fomos
pastorear, então, a igreja no Itaim Paulista, aqui na capital de São Paulo. Nós fomos pastorear a igreja, contando aqui a minha história para vocês. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque depois a gente quer abrir para perguntas, mas eu gostaria que vocês soubessem que, apesar de eu estar somente me apresentando aqui como pastora e também psicóloga, né, tem aí uma história e um histórico, né, de vivência da vida ministerial, pastoral. Abandonei, engavetei, no caso, a minha faculdade, porque quando a gente foi para o ministério, eu estava fazendo já o 2º ano da minha graduação, porque eu queria seguir uma carreira lá fora, queria ser só, como posso dizer, uma pessoa normal. Que é uma pessoa normal? Como se pastor não fosse normal, né, gente? Eu queria seguir uma vida normal, queria ser normal, só isso, eu não queria ministério, né? Mas no 2º ano já da minha formação, da minha graduação, eu estava pastora, né? E aí eu comecei a sentir uma paixão muito mais além pelas ovelhas, me senti muito mais comprometida, né? E ali eu queria estar com o povo, eu queria cuidar do povo, e o trabalho secular não me permitia, porque é aquele negócio de você cumprir horário, e às vezes você queria fazer uma visita no hospital, a igreja era pequena, gente, né? Mas eu queria visitar aquele irmão que estava, de repente, doente, e eu tinha que perguntar, falar com o chefe se eu podia sair, e é aquela vida dura de quem precisa lutar para vencer. E eu ficava muito triste quando acontecia trabalhos, eu trabalhava de segunda a sábado, né? E o que acontecia, às vezes nós fazíamos trabalhos assim, tipo acampamento na igreja, algumas coisas no sábado, e o meu coração ficava muito triste porque eu não podia participar, eu tinha que estar dentro de um ambiente de trabalho secular, ou seja, aquilo que era meu sonho enquanto adolescente, que era seguir uma carreira secular e, enfim, me dar bem na vida, agora, por conta da igreja, meu coração já tinha mudado. O importante para mim não era me dar bem na vida, vamos dizer assim, né? O importante para mim era servir, ouvir, era fazer visitas, era o coração pastoral. Por conta disso, amados, eu peguei e comecei a me dedicar muito ali ao pastoreio. A igreja cresceu de uma maneira muito rápida, foi muito rápida. Por quê? Porque quando nós assumimos, tínhamos 8 pessoas, e naquele mesmo ano, nós já estávamos com em torno de umas 100 pessoas na igreja, no mesmo ano que nós... isso foi no ano de 91. Então, de 8 para 100, para mim, o crescimento foi exponencial, né? E aí a gente já estava muito feliz. E aí eu peguei e engavetei, vamos dizer assim, o meu diploma para poder servir a igreja, né? E aí ali perdi salário, porque eu tinha salário, eu sempre trabalhei, aí agora eu ia ser, tem a pastora titular, eu ia ser esposa do pastor, né? E agora eu não tinha salário, e agora eu não tinha... Foi muito complicado para mim como mulher, porque eu falei, e agora? Eu amo a palavra, eu amo Jesus, mas a minha forma de viver não é bem assim. E, principalmente, começamos a construir agora a igreja, porque meu esposo conseguiu comprar um terreno pequeno para a gente sair do aluguel daquele barracão, né? E agora, você sabe, vocês que são pastores, você que está em construção, quem sobra é a família do pastor. A família do pastor que sobra. Te vira, porque tem que comprar pedra, tem que comprar areia. Construção não é fácil. E o povo que foge, porque ninguém quer colocar a mão na colher de pedreiro. Ninguém está afim de construir nada. Todo mundo quer a igreja pronta, tá entendendo? O povo quer chegar a cultuar a Deus e quer a melhor comida, no melhor restaurante. Mas esse negócio de pegar e dar oferta e ainda ter que construir a igreja, muita gente acaba indo embora, porque não está afim de gastar os seus finais de semana construindo igreja. E piorou, dá mais oferta, porque tem que comprar cimento, areia e tudo mais. Então, para quem sobra a escassez? Para a família do pastor. E quem é a família do pastor? Está entendendo? Muitas esposas que estão aqui, filhos,
pagam o preço pelo ministério. E assim aconteceu comigo, tá? Fiquei muito tempo, né, sem auxílio nenhum, nada, né? Mas para eu que sempre fui uma pessoa, foi difícil para mim. Bom, enfim, depois disso, amados, contando para vocês aí essa trajetória, eu pensei, se eu sou pastora, se é que eu sou pastora, então eu quero fazer o meu melhor. E eu gosto de conhecer, né? Aí eu peguei e fui pegar e eu fui fazer então teologia. Já tinha o curso básico, né, do ITQ e tal, mas eu queria agora me aprofundar, porque eu falei, agora eu quero aprender um pouco mais. E já que eu vou ser pastora, vou me dedicar a isso. E aí eu e meu esposo fomos fazer bacharel em teologia e nós fizemos o bacharelado em teologia pela Universidade da Flórida, né? A nossa graduação foi lá nos Estados Unidos, em Orlando, foi bem bacana. Foi algo que Deus estava assim nos entregando, porque a única coisa que eu estava em busca no momento era um aperfeiçoamento agora para o ministério. Eu pensava comigo, se o que sou, eu quero fazer o melhor. Se sou pastora, então eu quero me especializar nisso. Pronto, bora lá, vamos para frente. Quando chegou, então, amados, isso já foi no ano de 99, já estávamos com 8 anos de ministério, tá? A minha formação de bacharel em teologia. Só que ali, dentro das letras, dentro de todo aquele conhecimento teológico, eu também não me achei. Eu não achei que aquilo relevante para o atendimento pastoral, para o ministério. As letras eram interessantes, mas não preenchiam nem a minha alma e nem a alma do povo. Eu via muitas pessoas com a cabeça cheia de conhecimento e vazias do espírito, vazias da alma. E eu me questionava, agora uma pastora já de 10 anos de ministério, eu me questionava agora como pastora. Eu falava, para que vale tanto conhecimento se isso não está enchendo a barriga do povo? Entendam, o encher a barriga do povo, encher a alma. Ah, sabe disso, sabe os versículos bíblicos, sabe quantos livros tem a Bíblia, toda aquela teologia, todo aquele conhecimento. E eu via o povo sofrendo, eu via o povo... eu atendia no gabinete, era uma coisa louca, as pessoas procurando, né? E eu comecei a me sentir agora também impotente diante dos atendimentos. Por quê? Porque eu achava que eu não estava dando conta. Eu não podia falar para as pessoas, os meus membros, ora, porque eu via que o problema não era orar. Eram santos homens de Deus, eram santas, pessoas comprometidas com a palavra, comprometidas com o evangelho. E eu falava, Deus, eu não posso falar para eles pegarem e simplesmente orar, porque eu sei que eles oram, mas eles sofrem. Por que eles sofrem? Eu indagando, é da minha personalidade, sempre estar perguntando por quê, do quê, para quê. E aí foi quando eu peguei e eu falei, Deus, eu quero entender então o ser humano, porque não é possível. Eu conheço a Bíblia, eu conheço o mundo espiritual. Se o problema é demônio, a gente manda embora. Mas outras coisas eu não domino. Acerca do conhecimento da palavra, tudo bem a teologia em si, mas a própria teologia, pela teologia, a letra mata. A letra não vivifica o espírito. E aí a gente teve o encontro, nós vivenciamos o encontro com Deus no ano de 2000, foi muito bom para a minha vida, né? Porque ali eu vi algo um pouco mais que eu podia oferecer para o povo, uma transformação um pouco mais rápida, né? A pessoa não ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja sofrendo, mas ali eu vi que era uma libertação mais rápida, uma transformação mais rápida. Aquilo me encheu o coração no ano de 2000. Lembre-se, 99 eu estava frustrada com a teologia, porque eu via que eu não estava conseguindo suprir o pastoreio somente com letra, com técnica, né? E aí foi no ano de 2000 nós conhecemos o Encontro com Deus, e o Encontro com Deus nós começamos a fazer o Encontro com Deus com a igreja. Houve ali uma revolução na igreja muito positiva,
né? Uma transformação, uma renovação, foi muito bom. E ali nós conseguimos alavancar bastante a igreja, espiritualmente falando, né? E tanto que nós paramos o encontro somente agora por conta da pandemia, nós paramos, tivemos que parar por conta da pandemia, mas mesmo parando, amados, por conta da pandemia, nós já estávamos um número mais ou menos de 120 encontros com Deus, mais ou menos. Tá? Então, nós fizemos, funciona muito para a gente aqui na nossa igreja local. Bom, agora sim, quando chegou no ano de 2000, eu encontrando agora o lado espiritual, encontrando aí essa veia mais, vamos dizer assim, espiritual, uma veia mais na área da cura interior, da libertação, trabalhando efetivamente mais a alma, e não o intelecto, não o cérebro, não o conhecimento, só o conhecimento pelo conhecimento. Aí deu aquele up, e eu olhava para o povo e eu falava assim, Deus, eu acho que esse negócio é muito bom, eu preciso estudar sobre os sentimentos das pessoas, as emoções. Eu acho que eu, como pastora, eu quero isso. Aí eu peguei por conta da teologia que havia feito, né? Aí o nosso reitor lá da nossa universidade, ele tinha proposto para a gente fazer, no caso, uma pós. Falou assim, já que vocês são, nós, a turma, né? Tudo pastor, tinha lá o fundador do Avivamento Bíblico, deve ter morrido, porque há mais de 20 anos atrás ele já estava com quase 90 anos, né? Então, o fundador do Avivamento Bíblico fez o curso com a gente de teologia, tinha uns fera aí de outras denominações fazendo teologia com a gente, e a universidade nos propôs, como pastores, de pegar e fazer uma pós-graduação em aconselhamento pastoral, tá? E aí falou no seguinte, não era nem a psicologia pastoral. Foi boa, por conta da teologia, eu fui para a área da psicologia. Eu falei assim, psicologia pastoral, como eu gosto de estudar, então, estudar não, eu não gosto de estudar, eu gosto de conhecer, tá entendendo? Esse negócio de escolarização não bate muito comigo, não, esse negócio de estar fazendo prova, não, eu quero o conhecimento. E aí eu peguei, amados, e fui fazer, então, falei assim, mas aqui no Brasil não tem psicologia pastoral. Como a nossa universidade era dos Estados Unidos, a gente lá tem, porque lá é um país protestante. Lá, nessa veia protestante, tem muita coisa, mas no Brasil não tem. Eu falei, mas como é que eu vou conseguir fazer poxa vida, mas eu gostei, psicologia pastoral, por que não? E eu já estava naquele ímpeto, né, de encontro com Deus, querendo conhecer um pouco mais do ser humano, a minha impotência, que eu me sentia incompetente, impotente como pastora, que eu não conseguia orientar o povo, eu falava que eu precisava conhecer um pouco mais do ser humano. Aí eu falei, bom, já que no Brasil não tem uma pós-graduação em psicologia pastoral, eu vou fazer psicologia mesmo. Aí eu fui fazer, eu já era pastora, e fui fazer psicologia para conhecer, né, que foi a minha terceira graduação, para conhecer o ser humano. Eu queria entender a dor, eu queria entender o que leva as pessoas a sentirem o que sentem, por quê? Por que elas são tão santas? Por que elas são tão pessoas de Deus? E por que elas sofrem? Não é possível. Será que a Bíblia não é verdadeira? Ou é eu que estou interpretando errado, ou não tenho conhecimento suficiente? E eu fui em busca de conhecimento. E ali eu comecei a fazer psicologia, amados. E nessa da psicologia, eu gostei muito, amo a área que eu atuo. Hoje eu sou pastora, tá? A nossa igreja hoje é uma igreja em crescimento aí, tá? Trabalhamos aí com células, tudo que é coisa de crescimento a gente já tentou, e aquilo que vai dando certo a gente vai adaptando, porque, enfim, nós somos quadrangular, né? Mas aí o que acontece? E nós estamos aí em crescimento, no caso, meu esposo é superintendente de uma região aqui, na capital de São Paulo. Nós temos aqui 23 igrejas, né, sob vamos dizer, nosso pastoreio, 23 pastores que estão conosco.
né? E eu posso dizer o seguinte, para quem começou com 8 pessoas, vamos colocar em termos de região de membros, nós já chegamos praticamente em torno aí de 8.000. Ou seja, hoje a gente pastoreia quase 8.000 pessoas, né? Como igreja local, a gente chega ali em torno de 3.000, né? 3.000 e pouco, mas como região, juntando as 20 e poucas igrejas, eu falei, Deus, de 8 para 8.000, acho que a gente trabalhou um pouquinho, né? E a gente aprendeu um pouco com a nossa história, com a história de outros pastores que são da nossa região, né? E a gente vai tentando fazer aí. Bom, agora sim eu vou entrar aqui no nosso tema, tá bom? Porque você vai falar assim, o que essa pastora está falando aí? Tá entendendo? Esse negócio de epigenética. Eu abordei esse tema justamente aqui no pastoreio aqui em São Paulo, né? E eu acho que às vezes a gente precisa entender um pouco mais por que das nossas angústias, por que dos nossos conflitos, por que a gente acontece algumas coisas com a gente. E às vezes a resposta não está, queridos, de uma maneira teológica. Nem tudo a gente vai descobrir de uma maneira teológica. Teologia é uma das ciências, né? Mas existem várias ciências aí que vêm para poder nos ajudar a viver. E na medida que a gente conhece, a gente se liberta. Então é por isso que eu contei toda essa história, para você saber onde foi que eu cheguei na psicologia. Eu cheguei na psicologia por conta do ministério. Quem me levou para a psicologia foi o ministério, né? E eu amo o que faço. Hoje eu tenho uma clínica, tenho outros psicólogos que trabalham comigo, e o meu plano de ampliação é muito acirrado, tá entendendo? Eu só não ampliei no aspecto bem bem exponencial por conta da pandemia. Mas por quê? Porque eu vejo que a psicologia também está a serviço de Deus. Está a serviço para poder ajudar as pessoas a se entenderem, se resolverem. Eu tenho encontrado uma forma muito, vamos dizer assim, relevante para ajudar as pessoas, né? E também, se você prestar atenção, um profissional, quando ele se compromete com aquilo que ele faz, eu vejo isso como um pastoreio, porque dentro do meu consultório, eu pastoreio, eu mando gente para encontro com Deus, não quero nem saber, quem vai lá sabe que eu sou pastora, tá entendendo? Muitos me procuram porque sabem que eu sou pastora, né? E eu não escondo de ninguém, quer vir, vem, se não quer, não estou chorando por paciente, né? Por sinal, tem fila esperando. Eu falo, mas por quê? Porque eles ficam mais confortáveis de ter um profissional que fala a mesma língua. E falando, então, do pastoreio, amados, falando do pastorado, mais ainda, por como é que, às vezes, muitas pessoas se sentem inseguros de abrir situações, conflitos, angústias, né, que a maioria, para falar a verdade, nós somos pastores, 70% das nossas angústias e conflitos são ministeriais. Tá dentro de casa com esposa, com o esposo, só fala de igreja. O pastor não fala de outra coisa. Está na mesa almoçando, é igreja, é membro. Meu Deus do céu, a gente não vive outra coisa. Então, nós realmente somos, nós não estamos pastores. Está em nós, Deus nos chamou. Mas como lidar com esses conflitos? Como lidar que você está fazendo o melhor? E, às vezes, as pessoas não correspondem. O financeiro não corresponde. Se você, às vezes, se dedicasse do jeito que você se dedica à igreja, se você se dedicasse numa empresa lá fora, talvez pudesse ser mais próspero. Vem questionamentos. Não é possível que eu faço tanto e as pessoas não reconhecem. Não é possível com tanta ingratidão. Aí vem esses negócios todos, que eu sei o que é isso, está entendendo? Eu sei. Os conflitos de dentro de casa. Os conflitos com a esposa pastora, com o pastor, está entendendo? As contas que precisam pagar e, às vezes, o que prioriza é a igreja. A gente sabe como que é isso. E tudo isso nos causa angústia. E isso não quer dizer que eu e você não somos de Deus ou não temos um chamado. A questão é que não tem um manual para dizer como é que nós devemos fazer. E fora, que agora eu vou entrar na epigenética, efetivamente, fora aquilo que a gente traz, amados, na bagagem,
né, na bagagem da nossa vida, da nossa vivência, da família. E quando a gente vai entendendo isso, a Bíblia vai nos dando, vamos dizer assim, a nuances de algumas coisas que a ciência depois vem e corrobora, depois a ciência vem e fala, é isso. Quantas vezes eu, na faculdade, eu olhava os professores explicando alguma coisa, e como eu já tinha, como eu falei, essa formação teológica, eu olhava e falava o seguinte, mas isso nada mais é do que a Bíblia está falando. A Bíblia, eu olhava e falava, a Bíblia já dizia sobre isso. Quantas vezes os professores vinham com aquela teoria, aquele monte de coisa, aqueles monte de teórico, aqueles monte de... Eu olhava uns nomes complicados, uns caras mais doidos do que tentando resolver a vida dos outros, que nem conseguiam resolver a vida deles. E eu olhava e falava assim, mas o que essa pessoa descobriu agora? Isso há anos que está na Bíblia. Muitas coisas. Então, uma das coisas que eu quero colocar para vocês, começando aqui falando da epigenética, é o seguinte, o que é praticamente a epigenética, a epigenese? Vamos embora, vamos para frente, pode passar, amor. Bom, a epigenética, vamos supor, vem, deixa eu ver, tá correto aí? Tá na ordem aí vamos lá, tá certo, vamos lá. Existe esse monte de palavra técnica aí, mas a gente vai passar por cima, tá bom? Então, apesar de nós termos aí essas questões aí científicas, esses termos técnicos, mas passa por cima dessas coisas aí, tá? Aí vem falando da pangênese, a herança, o que é a pangênese, né? É essa herança biológica que nós temos. Nós trazemos algo que está inscrito praticamente em nós, independente da nossa fé. Tá? Então, o que acontece? Aqui, quando vai falando que a própria gênese, a nossa própria genética traz dentro de nós, ali na nossa própria, praticamente, na nossa concepção, antes de nós nascermos, nós já temos inscritas algumas memórias. Né? Então, uma das coisas que acontece é que nós já trazemos não só a nossa herança biológica, né? Então, quando você vai vendo sobre essa questão, que são memórias, nós estamos muito acostumados a ver que nós trazemos a questão da herança, os olhos do pai, o cabelo da mãe, o não sei o que do vô, a tia não sei o quê. Mas, queridos, nós não somos somente isso daqui, nós não somos somente matéria, tá entendendo? Físico. Nós temos aqui uma alma, nós temos aqui inscrições dentro de nós que são emocionais. Então, é por isso da dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem que nós temos heranças. E quando nós vamos falando de herança, que agora nós vamos para o próximo slide, onde é que a Bíblia fala sobre isso? Quando a epigenética fala, ela não usa a palavra praticamente herança, ela fala acerca de uma transmissão genética. Mas a Bíblia vem falando sobre isso, dizendo assim, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Como assim? Se você vai ver isso lá no livro do Êxodo, você fala assim, dá a entender que Deus ele está punindo. Não é punição, queridos. Não é punição, ele está falando aqui de genética. Ele está falando acerca que os nossos pais estão em nós, que nós viemos de alguém, e as inscrições que estavam nessas pessoas passam para a gente, ainda que a gente não queira. E não é porque ele está castigando, é porque é uma lei da genética, é uma lei da vida. Então, quando fala sobre essa herança genética, então, os nossos pais, ou nós, aquilo que nós fazemos, nós vamos passar, sim, como memórias para a próxima geração. Mas vamos lá. Então, pode ir para frente, amor, pode passar o próximo slide, né? Fala assim, ó, aí vem um outro cara aí, que é o filósofo, né? O Aristóteles, considerava os pais como os princípios, os principais, tá? Não é os princípios, não, os principais geradores, e que cada organismo individualmente começa de novo e cresce progressivamente, ou seja, a partir dos nossos pais. Antigamente,
se considerava muito, como eu estava falando, acerca da herança somente biológica. Mas aí vem essa questão, pode passar, amor, pode para frente. Acerca da herança também, a herança emocional. Tá? Na área da biologia, que estuda a alteração do funcionamento da célula. Tá? Aí onde está falando aí? Traços de hereditariedade sem mexer diretamente no DNA. Vejam bem, você vai ter a sua inscrição, você vai ter a sua autenticidade, você vai ser a sua identidade, mas nós trazemos, sim, coisas da nossa família. Pode ir para frente, por favor, para a gente poder chegar aonde é realmente interessante. Então, o que é a epigenética? É aquilo que está por cima da genética. Ou seja, né, é literalmente uma camada adicional de complexidade biológica que influencia no nosso velho conhecido DNA. E pode ir para frente. Tá? Bom, então aqui vai falando, né? À medida que o ser humano se desenvolve, vai adquirindo novas aptidões que resultam em várias experiências que vive, né? E, bom, ou seja, o genótipo é apenas uma instrução de características que podem ou não se manifestar, né? Bora para frente. Vamos lá, vamos correr aqui. Tá. O que acontece? São essas memórias. Alguma coisa que você vivenciou na sua infância, na sua família, aquilo é muito vivo dentro de você. E como que é vivo? Eu digo como em memória, né? Ali na sua psique. Então, o que acontece? Aqui tem aquela frase que diz assim, uma mentira vivenciada, né, em situações de risco, medo e insegurança pode gerar traumas, e mesmo depois de 20 anos dentro do cérebro, no caso, uma criança ferida que não consegue dar conta da vida. Gente, algo que você passou lá atrás, depois de 20 anos, aquilo ainda está vivo dentro de você. Né? Então, ainda que tenha sido uma mentira, o que quer dizer essa mentira? Ainda que tenha sido mal interpretada. Né? Existem pessoas que trazem trauma desde o ventre, assim como aqueles que são provocados, né, por outras pessoas. Então, desde a formação, nós já trazemos marcas, é isso que está querendo dizer aqui. Mas nós não devemos, no caso, abrir mão ou desconsiderar isso. Vamos lá. Pode para frente. Fala assim, voltando no caso, né, ao Gênese ou Gênesis, o começo de tudo. Aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E o que quer dizer isso, amados? Que aquilo que é nascido da carne é carne. Nós temos a nossa parte que é carnal, ainda que nós tenhamos nascido de novo. Nós temos aquilo, nós temos inscrições dos nossos pais. Nós temos inscrições da nossa família. Dentro do nosso DNA, essa memória que o DNA tem, que não é somente biológica. Então, quando está falando assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, eu sei que a interpretação tem várias interpretações, eu estou falando aqui da questão da ciência. Então, você não é só espírito, você é carne. E você precisa considerar que você veio de uma família, que você veio de uma cultura, e isso provavelmente pode interferir muito na sua vida adulta. E aí, o que vai falando acerca de uma mentira vivenciada? São o chamado de falsas crenças. Tá? Então, você acredita em coisas como se elas fossem verdades, mas elas não são. Mas você acha que aquilo, a forma de você viver, está correta, porque você aprendeu daquele jeito. Mas você aprendeu de quem? Você aprendeu dos seus pais. Agora, os seus pais, qual é a bagagem que eles tinham para poder te falar algumas coisas? Eles também, diante do recurso que eles tiveram, eles fizeram o melhor, mas não era que eles não tinham razão 100%. Os nossos pais não têm razão 100%, e nem nós temos razão 100% na vida dos nossos filhos. Né? Então, o que acontece com a gente é que a gente acaba sendo uma reprodução da nossa família carnal. O duro é quando a gente traz isso para dentro do ministério. Tá?
E a gente, se você passou por dificuldades financeiras, vai ser difícil você acreditar, vai ser difícil de você acreditar que Deus supre todas as suas necessidades em glória, viver pela fé. Por quê? Porque você tem uma inscrição, um medo enorme de passar novamente por uma crise financeira. E isso você acaba trazendo para o ministério. E a parte mais difícil para nós é que, apesar de nós trazermos para o ministério, nós ainda passamos para os nossos membros. Por quê? Porque aquele ditadozinho que fala assim, que a igreja é a cara do pastor, não é isso? Então, você conhece a igreja pelo pastor. Como que o pastor é? Então, se o pastor ele acredita, se ele tem algumas crenças limitantes, ele vai passar para a igreja aquilo. Se o pastor estiver ferido, ele vai passar para a igreja aquilo. Né? E, ou seja, a gente não vai conseguir dar conta nem da gente e nem do povo, ainda que a gente tenha a melhor das intenções. Por quê? Porque nós não somos super. Nós temos os nossos conflitos, nós temos sim as nossas angústias. Né? E imaginar que nós reproduzimos, vamos dizer assim, aquilo que nós somos também, como família, e agora, como nós falamos de igreja, numa grande família também. E aonde é que nós queremos levar o nosso povo? E aonde também nós queremos chegar? Pastora Jaciara, me policia aí no horário, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu adoro os meus bonequinhos, por sinal eu tenho um monte de boneco, né? Porque toda vez eu acho que quando a gente visualiza, é melhor. Se você olhar, amados, o que acontece com a gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, um negocinho aqui. Vamos lá. Vocês devem conhecer essa bonequinha aqui, tá vendo? Estão vendo aqui a bonequinha? Certo? Deixa eu me posicionar aqui, melhor na câmera. Aqui. Vocês estão vendo essa bonequinha aqui, né? Quem é esse daqui? Tá entendendo? Esse daqui, falando de terceira e quarta geração. Aquilo que se você teve a oportunidade de conhecer o seu tataravô, vamos dizer assim, que aqui é o seu tataravô. Só que aqui dentro do seu tataravô, tem aqui o seu avô. Tá? Tem aqui o seu avô. Opa, agora nasceu alguém, eles se parecem, eu gosto disso. Por quê? Porque, no fundo, nós acabamos sendo uma réplica da nossa família, né? Mas nem sempre essa réplica da nossa família, como eu estava falando, não é somente, são culturais, tradições, crenças. A questão é quem foi, como é que nós somos formados. E nós trazemos isso e replicamos para os membros. Aí aqui, dentro do avô, sabe o que tem aqui? Tem aqui o seu pai. Né? Então, vocês vão ver aqui, tem aqui o seu pai. Primeira, segunda, terceira. E dentro do seu pai, quem está lá? Olha só, que coisa fofinha. Dentro do seu pai, olha quem está lá? Você. Então, quando nós... Deixa eu colocar aqui assim. Quando nós, nessa terra, entenda que Deus não fala com a gente como sendo individual. Deus sempre fala com a gente como família. A nossa conta não é uma conta individual, é uma conta de família. Quem paga a conta é a família. Está entendendo? Então, a gente tem que saber, às vezes, para a gente se ver livre de algumas coisas que são da nossa memória. Coisas que a gente faz que a gente não quer fazer. Coisas que a gente acredita que a gente não quer acreditar. Mas, no fundo, você quer deixar de acreditar. Então, mas você não consegue. E aquilo te limita. Porque como imagina a tua alma, assim é. Se você acreditar que você não tem competência, que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você acreditar que você vai conseguir, que você vai dar certo,
você vai dar certo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala e a própria psicologia fala. Só que a psicologia chegou depois da palavra. A palavra já dizia que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita, porque aquilo que a gente acredita se torna. Então, por quê? Porque nós temos um poder enorme dentro de nós. Então, tá, vocês estão vendo aqui, ó, não existe, queridos, presta atenção na Bíblia, não existe uma conta, sempre a Bíblia conta histórias de famílias. É o tempo todo história de família. E vai falando Abraão, Isaac, Jacó, Israel, lá, as tribos. Vai falando acerca dos 12 filhos de Jacó. E dali nasce as 12 tribos, e das 12 tribos uma nação. E vai contando a história de Noé, sempre a história de família. Até a própria Raabe fala quanto ela salvou a sua família por uma atitude dela. Então, nós nunca podemos pensar na gente como um só, nós temos que pensar como família. Família para a frente, que são os nossos filhos, ou família para trás, que são os nossos ancestrais, que são os nossos pai, vô, bisavô, tataravô, e assim vai. Então, quando você entende que você não está só, não está só no aspecto de quê? De memórias. A memória desse homenzinho aqui, ó, pode acreditar que chegou até você, mas chegou de você de uma maneira mais diluída. Chegou em você de uma maneira muito longe, como se fosse, parece uma sombra, muito longe. Mas quando fala que Deus visita a maldade, não é bem que ele está punindo. Ele está querendo dizer que até a 4ª geração nós recebemos inscrições dos nossos familiares. E nós acabamos trazendo isso para o ministério. Então, como é que, pastora, você falou tudo isso, e qual que é a solução? Para a gente ir aqui para as perguntas, né? Enfim, qual que é a solução? A solução é o nosso espírito, o que é carne, o que é espírito é espírito. Aquilo que é espiritual, aquilo que é carne, nós devemos lutar com conhecimento, com libertação, ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. Através do conhecimento, a gente vai se libertando de crenças, a gente vai se libertando de hábitos, a gente vai sabendo de onde que veio aquilo, isso não me pertence, eu não quero, e a gente vai quebrando aí maldições ou quebrando tradições, né? Para muitas pessoas não acreditam nessa questão da linhagem, mas a gente que está aí na área da ciência, a gente vê o quanto que isso se repete, tá? Quanto histórias de família se repete. E aí eu quero colocar para vocês aqui essas questões todas aqui. Por quê? Porque como é que nós vamos... Você, pastor, pastora, você, líder, o que acontece comigo e com você? Nós nascemos de novo, sim. Nós somos de Deus, sim. Mas isso não nos torna super-homens. Nós temos memórias positivas e nós temos memórias negativas. E como é que nós vamos lidar com isso? Ano após ano, tempo após tempo, através da renovação da nossa mente. É onde vem o Romanos 12, 1 e 2. A nossa mente, querido, não nasce de novo. Quem nasce de novo é o nosso espírito. A nossa mente, ela precisa ser renovada. E como que ela é renovada? Ela é renovada através de novos conhecimentos. A nossa mente é renovada através de novos hábitos, que nós vamos nos libertando de falsas crenças, de hábitos, de comportamentos, né? E aí assim nós vamos conseguindo alcançar a vida plena que o Senhor nos deu, né? Então, dependendo daquilo que você recebeu, a importância de nós estarmos renovando a nossa mente. Só que a gente renova a nossa mente através do conhecimento e não através somente da oração. É por isso da importância de termos o conhecimento. E aí eu fecho aqui, né? Eu fecho aqui dizendo o seguinte, que a palavra de Deus nos diz lá que ele nos daria pastores que estariam comprometidos com o rebanho, mas que teriam inteligência e conhecimento. Não tenha medo do conhecimento. Você não conhece a palavra, você não conhece o Senhor. Tem muitas coisas que o homem secular estudou, mas eles estudaram, não é do diabo.
tá? Não é do diabo. Não, eles estudaram, assim como o médico estudou a medicina, tem muitas coisas que são libertadoras. E, às vezes, nós ficamos resistindo a algumas coisas, tipo terapia. Abrir seu coração para poder falar. Porque diz a palavra de Deus assim, queridos. É muito libertador o falar, mas o pastor não tem com quem falar. Ele vai abrir o coração para a ovelha? Não. Eu te aconselho, nunca abra o coração para a ovelha. Não faça isso, tá? Porque a ovelha não vai compreender. A ovelha acha que você é um super-homem, uma super-mulher, igual a gente via os nossos pais, os nossos membros nos veem assim, apesar de nós sabermos que não somos. Mas eles nos veem assim. E eles podem se frustrar e se decepcionar, achando que o pastor está fraco, a pastora está fraca. Eles não vão. Não adianta a gente tentar encontrar colo no rebanho, que eles entendam os nossos problemas, os nossos conflitos. Eles não vão entender. Eles querem que nós entendamos ele. Mas quem vai nos entender? Quem vai responder as nossas questões se nós continuamos na carne? Nós continuamos humanos. E, às vezes, o conhecimento nos liberta acerca disso. Tá? Então, eu quero colocar isso para vocês, porque é libertador, tá? A terapia, o falar. A Bíblia fala o seguinte, né? Eu quero que vocês... Já estou fechando aqui, pastora. Para vocês fazerem perguntas. O quanto que a Bíblia fala o seguinte: confessai as vossas culpas uns para os outros, para quê? Opa! Não é para ser curado? Confessai as vossas culpas uns para... Não é para ser perdoado? Se está falando de culpa, culpa é alguma coisa que pesa, gente. E, às vezes, o que pesa não está falando de pecado, não é pecado só. Às vezes, pecados, quando eu digo pecados, roubou, matou, prostituiu, não. Às vezes são pecados interiores. Eu estou com raiva. E eu sou pastora e eu sinto raiva, sim. Tem hora que dá vontade de encher a boca d'água para não fazer besteira, para não falar besteira, tá entendendo? Porque a gente é pastor, mas a gente é carne. Então, o que acontece? Essas culpas, esses sentimentos que às vezes vêm. Então, está falando o seguinte, confessem as vossas culpas uns para os outros. Deveria ser para ser perdoado. Não, a palavra de Deus fala o seguinte: falem uns para os outros, para que vocês sejam curados. Ué, então o falar cura. O colocar para fora traz cura. E eu quero que você pense sobre isso. E sempre tem alguém amigo para você poder falar, que seja da sua confiança. Né? Mas eu sei que o pastor muitas vezes não acha esse alguém, eu sei disso, né? Porque eu já procurei, muitas vezes eu não encontrei, né? E você ter que estar sozinho no meio da sua aflição. Por quê? Porque às vezes as pessoas podem colocar que você é fraco, que você não tem fé. E não é nada disso, queridos, não é nada disso. Você só é humano, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus que tem, sim, um compromisso com o Senhor, mas às vezes não tem para quem você falar e a pessoa te entender os seus questionamentos. Enfim, é mais ou menos por aí. E essa questão, como eu falo, da epigenética, é sobre essas memórias que nós precisamos, às vezes, nos libertar, que estão nos aprisionando e não nos deixando viver uma vida plena que nós poderíamos viver, mas a gente não vive. E não é por conta que nós não oramos, não é por conta de quem, enfim, nós estamos devendo alguma coisa para Deus. Não, é porque nós temos que nos soltar algumas amarras que são lá da infância, algumas coisas, enfim. Bom, pastora, eu acho que devo ter já dado o meu horário aí. Você não viu, se você me sinalizou que eu estou aqui concentrada aqui na administração, mas eu abro aí e volto para a pastora Jaciara para alguma pergunta ou alguma coisa. Estou aqui para servir vocês. Oi, querida, um beijo. Te amo, estava com muita saudade, nunca mais nós nos vemos, né? Que bom revê-la. Obrigada mesmo pela linda explanação. Vou passar para a pastora Gabi, que vai estar fazendo um momento aí muito especial das perguntas. Gabi, é contigo. Bem.
pastores, bom dia. Que tempo de qualidade, hein? Que esclarecimento fantástico. Eu sou suspeita para falar da pastora Genivalda, porque, como a pastora já se falou, é um amor de pessoa, né? A pastora Genivalda é um amor de pessoa, e eu tenho a honra de todo o tempo de semear junto com ela. A gente troca figurinhas, nossas reuniões que duram até de madrugada, se deixar, de tanto que a gente conversa. É verdade. Com certeza, mas assim, muito esclarecedor e eu achei muito fantástico, principalmente quando a senhora falou sobre a importância da psicoterapia na vida do pastor, né, para o pastor, visto que alguns pastores têm muita resistência acerca disso. De antemão, eu quero dizer aos pastores que o chat está aberto, nós vamos agora fazer um período de dúvidas, então se você, pastor, tem alguma dúvida, coloca aí no chat, para que eu possa estar perguntando aqui a pastora Genivalda, e ela está esclarecendo dúvida acerca do tema, ou dúvida até mesmo acerca de outras questões que ela, enquanto psicóloga, pode responder para você, enquanto psicóloga e pastora. Coloca rapidinho aí no chat, tá? Ou se algum pastor também queira falar algo a respeito do que foi trabalhado hoje aqui, também coloca aí no chat. Pastora, mas a senhora falou sobre a importância da psicoterapia, e aí eu quero perguntar para a senhora, até como amigos de ministério, né? O pastoreio é isso, amigos de ministério. Então, se somos amigos, podemos ajudar uns aos outros. O que fazer para abrir, né, a mente desse outro amigo de ministério acerca da importância da psicoterapia? Como abordar esse outro amigo? Se eu vejo que eu tenho um amigo de ministério que está necessitando desse espaço, né? Todos precisam, mas assim, que tem passado questões mais complicadas, mais difíceis. Como que eu posso abordar esse amigo de ministério? Como que eu posso esclarecer isso? Como que eu posso desmistificar alguns preconceitos construídos, né, pela sociedade, internalizados por ele, já que eu vejo que ele precisa muito? Como que o que a senhora falaria para os pastores presentes a respeito disso? Bom, primeiro que o se entristecer, o estar triste, o estar em conflito, eu colocaria para os pastores, né? E faço isso também, que, gente, isso é comum a todos nós, né? E se o próprio Jesus teve um momento de tristeza profunda e conflito no Getsemane, quando ele tinha que enfrentar o seu propósito. Às vezes, o nosso propósito nos causa dor. E nós precisamos, sim, de alguém para conversar. Nós precisamos, sim, todos precisam. Jesus chamou os discípulos para orar com ele. Jesus chamou, quase o seguinte, ali Jesus estava falando, estejam comigo aqui. O que Jesus, na hora de angústia, que ele suou gota de sangue no Getsemane? Gente, ele estava pedindo ajuda. O mestre estava pedindo ajuda. E por que nós não pedimos ajuda? Agora, o que acontece? É muito importante nós termos pessoas, sim, para poder conversar, mas quando tem alguém que entende, né? E, às vezes, não tem aquela pessoa que entenda, né? É muito complicado. Eu particularmente, eu conto isso para os pastores, eu não tinha esse em busca, vencendo alguns tabus, né? Mas eu conto, pastora Gabriela, que eu precisei, eu com certeza precisei de terapia em alguns momentos na minha vida. E eu sempre tive compromisso com Deus, nunca fui negligente. Horas que você precisava de alguém que te entendesse. E não falasse, vai orar. Eu sei que a gente tem que orar, tá entendendo? Mas às vezes precisa de alguém que entenda o que você está querendo dizer. E, às vezes, até questionar Deus. O que tem, gente? Deus é pai, tudo bem. Tem gente que tem assim Deus dentro de uma religiosidade. Isso te faz sofrer, né? E eu falo para vocês o seguinte, que você tem um amigo que te entenda, mas te entenda. Então, por favor, mas é difícil ter esse amigo, tá? É difícil encontrar, né? A maioria das vezes, amigo, quando eu digo que não vai contar a sua história, não vai contar a sua vida para o outro, é difícil, né? E, às vezes, você pode até ter esse amigo, mas, às vezes, você não tem, ele não entende. Ele não entende o que você está querendo dizer. E vai falar que você está fraco na fé, e não tem nada a ver com fé. Isso é uma questão emocional,
né? Eu falo que quando eu tinha a minha primeira filha, minha filhinha, quando ela nasceu, minha primeira filha morreu, tá? Com 5 dias de vida, minha filhinha morreu. Gente, ali eu questionei Deus até. Eu não estou entendendo. A minha adolescência foi consagrada. Por quê? Por quê? Eu não estou entendendo. Alguém me responde. Alguém me responde. Foram traumas. Tá? E aí, o que acontecia? Eu queria conversar com o meu pastor. Meu pastor era um obreiro, gente. Tinha acabado de sair do ITQ. Também era jovem. Ele não tinha, vamos dizer assim, competência para me responder uma coisa emocional. Uhum. Ele não tinha. E eu estava em sofrimento. Porque eu perdi um filho com 20 anos de idade. Quem é que não vai me mandar orar? Porque o que eu mais fazia era ungir a barriga, eu ungia, eu cantava para ela, tudo aqueles negócios, para ela, porque era uma menina. Falava assim, eu cantava para ela, tudo aqueles, vamos dizer assim, cerimoniais que a gente costuma colocar, vai servir ao Senhor, consagrei no ventre, e ungia a barriga, e eu cantava, e o meu esposo falava com a minha bebê. Quando pensa que não, na hora de nascer, dá tudo errado. Uhum. E ela morre. Aí eu falei, não entendi, agora eu quero saber cadê o pecado. Porque a primeira coisa que eu vou falar, você deve ter pecado para isso ter acontecido. Não achei pecado, procuro pecado até hoje. Né? Não acho. Eu queria saber por quê, porque meu pastor era muito novo, tá entendendo? Também recém-casado, não tinha estrutura para me responder. E eu fiquei em sofrimento. E o que acontece? Eu falei, eu vou procurar um pastor que não me conheça, não julgue que eu não tenho fé, e que eu estou questionando Deus, porque eu não estou questionando Deus, mas eu gostaria que ele me respondesse. Me fala através de profecia, onde as pessoas entram em coisas. Sabe o que foi que eu fiz, gente? Eu não era pastor ainda, né? Mas aí eu peguei e eu fui parar. Vocês acreditam que eu fui parar dentro da Universal? Por que eu fui parar dentro da Universal? Porque eu achei o seguinte, aqui tem pastor de plantão e eu quero que ele me responda. Como essa igreja é grande, eu pensei comigo, essa igreja é grande, aqui deve ter pastor competente para me responder, porque o meu pastor, ele não tinha capacidade para me responder. Tá? O máximo que ele ia fazer, vai orar, irmã, ou me citar um monte de versículo bíblico, que eu, como eu falei, Bíblia eu conheço. Eu não queria saber, eu quero uma resposta. Gente, vocês acreditam que eu fui parar, foi a única vez que eu fui parar, eu fui lá, única vez, e eu fui para poder falar com o pastor, que eu precisava de um pastor para conversar. Eu quero um pastor. Não conhecia terapia, não conhecia. Né? E não era, enfim, como eu falei, eu já estou com 54, isso é há 34 anos atrás. E aí eu peguei e fui na Universal. Cheguei lá na Universal, esperei a fila, eu quero resposta. Esse pastor deve ser inteligente. Ele trabalha numa multinacional, tipo assim, a igreja é grande, aqui eles devem preparar os pastores para me responder. Gente, vocês não têm noção do que o pastor falou. Eu cheguei lá e perguntei, eu quero saber por que isso, por que daquilo, por que de não sei do quê, por quê. E ele falou o seguinte, irmã nada. Ele falou assim, olha, lá eles não chamam de irmão, né? É o seguinte, sabe o que aconteceu? É porque você engravidou pelo diabo. Não, gente, como é que o pastor... Porque lá tudo é diabo. Eu fiquei assim, o quê? Eu falei para ele, olha, não é por nada, não. Respeito aí a sua autoridade, eu era membro de igreja, mas saiba de uma coisa, o diabo não tem poder sobre o meu corpo. Não. A semente que estava aqui nunca foi do diabo. Ele falou o seguinte, que eu engravidei pelo diabo, que aquela semente era maligna. Por isso que a minha filha morreu. Eu falei assim, pronto, imagina a decepção. Se eu não tivesse uma base de fé, uma base também de conhecimento, e eu não tivesse intimidade com Deus, eu seria mais uma desviada e frustrada com a igreja. Porque, primeiro, o meu pastor não tinha, vamos dizer assim, quando eu falo competência, ele não tinha suficiente... ele não conseguiria me responder uma coisa que era emocional. Isso eu deveria tentar ter respondido em terapia.
né? E o meu próprio, na época, meu terapeuta foi o Senhor, porque eu perguntei para ele, perguntei, chorei, me acabei, vivi meu luto mais de 1, 2, 3 anos, tá entendendo? Fui viver meu luto por causa da minha filha, eu queria minha filha, mas por que isso aconteceu? Por quê? Ninguém, todo mundo fugia, porque ninguém quer falar de problema, ninguém quer falar porque ninguém tem resposta, e ninguém me respondeu. Quem me respondeu foi o Senhor, tá? Mas ele me respondeu de uma forma assim, bem... Ele falou assim, por que você está se sentindo tão injustiçada? Foi assim que ele falou comigo. Por que pode acontecer com as outras pessoas e com você não? Por que você se acha tão especial? Por quê? Porque consagrou sua vida a mim? Porque você faz as coisas certas? Você acha que faz as coisas certas? Porque você é uma boa filha? Foi assim que Deus foi firme comigo e aquilo me bastou. E eu aprendi, mas eu precisava de uma terapia naquela época, tá? Porque ali eu entrei praticamente numa depressão, né? Mas, enfim, eu falo para os pastores, conto muitas histórias, às vezes da minha própria vida, e eu falo, se eu soubesse o quanto faz bem, eu teria corrido antes, eu não teria sofrido, mas a gente, às vezes, não tem o esclarecimento, né? Nem o conhecimento. E hoje eu sei, porque eu sei o bem que faço na vida de tantos que conseguem se libertar, porque só pelo fato de conseguirem se entender. Então, Deus falou comigo, eu entendi, e de verdade, eu me achava especial, eu achava que as coisas... Porque tudo tinha que ser decorrente de pecado, e como eu não pecava, então as coisas... Não pecava, a gente entende o não pecar, né? Como eu não... Eu temia a Deus e fazia tudo para agradar a Ele, então as coisas ruins não iriam acontecer comigo, porque Ele era o meu pastor e nada me faltará, entendeu? Então, eu me apegava a essas coisas, a alguns, às vezes, chavões bíblicos, que às vezes, em vez de ajudar, atrapalha, porque vem só para o lado positivo, né? E como se a vida fosse flores. E, às vezes, a gente vai criando as pessoas a não frustração, a não enfrentar a vida, né? E ali eu entendi que eu não era tão especial quanto eu me achava especial, né? Pastora, Pode falar. existe, a senhora falou aí algumas coisas que é importante pontuar, né? Tá. Só um instantinho. O Lu aqui que nós vamos criar só para o pessoal, porque o pessoal gostou tanto do material que estão pedindo aqui, colocando um e-mail. O Lucas colocou assim, fala ao pessoal, queríamos criar um link no Google Drive com os materiais do pastoreio, tá bom, pastores? E a gente vai estar sempre passando para vocês. Algumas coisas que a senhora falou aí que é importante pontuar. Primeiro, essa questão do pastor lidar com suas questões. Eu entendo que quando o pastor, muitas vezes, ele precisa da terapia para lidar com suas questões, é importante até mesmo no atendimento pastoral. Porque, às vezes, por não lidar com suas questões, você, quando pega um membro da igreja que está vivendo, você viveu, mas que não foi tratada, que não foi ressignificada, que não foi trabalhada, você acaba levando as suas impressões para a história daquele membro. E, na verdade, até no pastoreio, nós temos que ter um distanciamento, pastor, entre o membro e o pastor. Eu não posso trazer as minhas impressões, as minhas emoções, o meu momento do que eu vivi para a história daquele membro, porque aquele membro, ele é único, ele é subjetivo. Então, eu não vou, por exemplo, atender a pastora Jaciara, que viveu uma situação igual à minha com algum filho, e falar para ela, faça assim, 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 porque foi como eu fiz. Porque, na verdade, ela é singular, ela tem o contexto dela, ela tem as emoções dela. Então, a terapia é importante para você se trabalhar, para até mesmo no atendimento pastoral você consiga trazer esse distanciamento entre pastor e membro. E o distanciamento não é que você não vai acolher, não é que você não vai abraçar, não é que você não vai envolver aquele membro, mas o distanciamento é você entender a vida é dele, o contexto é dele e ele sabe a realidade dele. Outra coisa que também é importante que a senhora trouxe, que é só pontuando, o pastor, ele é o espelho para o membro.
Existem pastores, eu falo assim, da minha vivência, do que eu já vi também, não só enquanto pastora, mas enquanto neta, enquanto filha, enquanto sobrinha de pastor, pastores que às vezes têm medo e resistência de encaminhar, vou utilizar essa palavra mesmo, encaminhar o membro para a psicoterapia por medo de perder o lugar de pastor, porque tem aquela falsa ideologia de que pastor é psicólogo, de que aconselhamento pastoral é terapia. Então, às Não, vezes, porque o meu membro não vai mais recorrer a mim, não vai querer mais aquele momento comigo. E, na verdade, não é. Né? Quando a gente trata as nossas questões, falamos sobre elas, a gente consegue ouvir até a voz de Deus mais nitidamente, sem trazer as nossas emoções, porque é o que o pessoal tem falado aqui no chat, que hoje em dia tudo é espiritualizado, que foi basicamente o que a senhora falou. Né? Então, assim, o pessoal está comentando aqui no chat que as pessoas estão espiritualizando tudo. Tem uma pessoa que colocou assim: tem pastores que resistem à terapia porque, na sua concepção, depressão é do demônio e tristeza é falta de comunhão com Deus. E teve outra pessoa que também falou, né, que tudo está sendo espiritualizado. Hoje em dia está complicado encontrar alguém que não te julgue. A confiança está cada dia mais escassa, mas existe sim. O meio de 10 existe um 100. No meio de 10 existe um 100. Né? E os pastores passando feedback, gostando bastante, pedindo material, dizendo que foi muito bom. Então, assim, alguém quer trazer algo, alguma experiência, algo bem rapidinho, para eu estar passando para a pastora Jace, que nós ainda temos um momento bem rápido. Se quiser, deixa aqui no chat, que a gente está acompanhando. Como seria bom se todos os pastores tivessem esse conhecimento, pastor Paulo Costa, exatamente, pastor. Então, pastora, o pessoal gostou bastante, estão aqui agradecendo no chat, obrigada, pedindo a gravação, esclarecimento, então que nós possamos nos despertar, porque eu vejo que o pastoreio é exatamente isso, né? É cuidar do pastor. E o pastor que é o modelo, então se você se cuida, prioriza esse espaço, seus filhos também vão seguir os mesmos modelos, né? Luquinha, da pastora Jace, por favor. Obrigada, Gabi. Esse momento é muito especial, porque nas dúvidas, né, às vezes vai dirimindo uma dúvida de um, uma dúvida do outro. Eu queria, assim, só deixar muito claro que tudo, né, pastora Genivaldo, eu entendo que nunca... tem um ditado popular que diz nem o céu nem a terra, né? Sempre tudo tem que ter muito equilíbrio, justo, né? muito Não bom. espiritualizar demais, mas também não deixar de espiritualizar, né? Nós temos que sempre ter, como pastor, eu digo sempre que a gente deve buscar muito discernimento espiritual nos nossos aconselhamentos, nos nossos acompanhamentos, não negar o que é carne, não negar o que é espírito. Eu amei essa fala da pastora. Existem coisas que realmente são crenças limitantes. E quando arraigados em nós, impede o nosso desenvolvimento. E a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, me orienta. Senhor, desmistifica coisas na minha vida. Quando eu solicitei, pastor, a sua palestra, eu já tinha ouvido, né, no Nacional, no Pastoreio Nacional ano passado, e me edificou muito, pastora. E eu falei: eu quero compartilhar um dia. E o Senhor realizou o sonho que eu compartilhei hoje no Pastoreio Bahia, né? Para os meus pastores da Bahia, para a minha Bahia que eu amo. Glória a Deus, e eles foram edificados. Irmãos, em nome de Jesus, que possamos, de fato, crescermos sempre. Quero dizer para vocês que esses slides, tanto da pastora Juliana, da outra palestra, quanto hoje, eu acredito que a pastora libera, né, pastora, para nós também. É nosso. Nós vamos deixar, então, no Google Drive. Lucas vai passar para os vossos superintendentes. Não esqueçam de cobrar eles, que eu percebo que muitos estão pedindo no chat. Manda para o meu e-mail, manda. Então, para a gente, às vezes, é difícil. Nós estamos em 117 pessoas, para a glória de Deus, ouvindo, né, que bênção. E assim, nós vamos liberar. Então, nos grupos, nós vamos disparar essa semana, e aí vocês vão ter acesso. Está sendo gravado também o Pastoreio de Pastores, a palestra da pastora. Olha que bênção, pastora. Se quisesse ouvir depois, vou te mandar. Sim. Que bênção. Então, nós estamos juntos, amados. Eu quero também agora passar por um momento especial. Depois eu vou orar por ti, pastora. Mas eu quero passar por um momento cultural.
Além do Pão, com o nosso pastor Wallace. É contigo, pastor Wallace. Algumas dicas de literatura para você se edificar. O conhecimento que a pastora Nivalda hoje nos orientou, o conhecimento liberta, mas é preciso buscar, né? Pastor Wallace. Bom dia, paz seja convosco. Amém. Muito bom, né, o conteúdo que temos hoje com a pastora Nivalda. E quero aqui reiterar como é precioso esse tempo do pastoreio de pastores. E a pastora Jaciara, ela preparou para nós, como nossa secretária estadual de educação, um momento cultural, um momento para crescimento durante o projeto do pastoreio de pastores. E todo pastoreio nós vamos ter, então, um livro indicado para vocês, e vamos disponibilizar esse livro gratuitamente, né? Então, daqui a pouquinho, fica aí já o primeiro presente para todo mundo, um livro gratuito que vai ser disponibilizado para vocês. E hoje, como a pastora falou das questões das tradições familiares, o livro de hoje é um livro fácil de ler, um livro simples, chamado Famílias por um Fio. Tem tudo a ver com o que a pastora Nivalda falou, está aí a capa do livro, né? Você, então, vai trabalhar com esse livro, Famílias por um Fio, e ele é um livro simplesinho de ler, são apenas 47 páginas, e ele não traz conteúdo doutrinário, ele é específico para nós pastores, ele vai trazer um conteúdo bíblico. Então, tem aqui cada capítulo, por exemplo, capítulo 1, Deus socorre famílias sob estresse. Ele vai trazer o conteúdo bíblico sobre esse tema. As famílias que estão passando esse tempo de pandemia, pastora Jaciara, e queridos participantes aí, pastora Nivalda, esse tempo de pandemia, as pessoas estão altamente estressadas, presos dentro de casa. Não são todas as famílias que têm, às vezes, um espaço muito pequeno, nós convivemos com isso. Então, é muito estresse para nós, pastores, estarmos pregando. Então, Deus socorre essas famílias. No segundo capítulo do livro, Deus está sempre presente quando as famílias passam por mudanças inesperadas. Isso é muito interessante. Nesse período, nós temos muitos irmãos que estão perdendo seus entes queridos, estão perdendo pessoas da família que estão morrendo com a pandemia, pessoas, membros da igreja. Nós temos perdido pessoas, e Deus, essas mudanças inesperadas aí, Deus ele vai socorrer essas pessoas, Deus ele vai trazer a solução para esses problemas. Então, está aqui o capítulo 2 do livro. Vem no capítulo 3, todos os tipos de família, está aqui trazendo para nós, vão passar pela experiência de dor e de alegria. É o que nós acabamos de falar aqui sobre as pessoas vivendo nessa época pandêmica, nessa dificuldade, dores, alegrias, tristezas, e tudo aqui com fundamentação bíblica, né? O capítulo 4, Deus oferece direção e renovação para a vida familiar. Capítulo 5, por intermédio de Cristo, todos são membros da família de Deus. E o 6º capítulo, a bênção de Deus para a sua família. Então, fica aí essa dica, Famílias por um Fio, e vai ser entregue a você, tá? Essa dica, esse livro também vai ser disponibilizado gratuitamente para você. Deus abençoe. Esse é o nosso momento cultural Além do Pão. Um abraço, pastor Jaciara, pastora Nivalda, pastora Gabi, todos aí. Então, esse momento é muito especial. Então, a dica, e ainda nós vamos disponibilizar, né, pastor Wallace? Vai estar também no Google Drive, né? A gente também deve disponibilizar junto com todo o material do palestrante e o livro do Momento Cultural, né, pastor? O livro eu já vou mandar para o Lucas e já vai pôr no grupo também, já vai estar disponível a partir de hoje. E beleza, e essa iniciativa, né, da pastora Jaciara, do nosso secretário, pastor Ivelto, quer dizer que todo pastoreio de pastores, nós vamos estar procurando um livro, né, pastora? Vamos estar adquirindo, nós vamos adquirir livros que podem ser compartilhados gratuitamente. A gente vai comprar o livro e vai distribuir gratuitamente para vocês. É um presente do Conselho Estadual,
da Secretaria de Educação, do nosso presidente, pastor Valdemar, e do nosso secretário, pastor Erivelto, viu? Deus abençoe vocês. Verdade. E hoje, pastor Wallace, tem mais. Nós vamos também sortear mais 3 livros que vai chegar aí na sua casa. Para quem deu o nome, na verdade, vai chegar na superintendência e o superintendente vai te entregar. Vamos lá, eu gostaria de que, pastor, nós temos alguns conselheiros aqui. Muito bom, obrigado pela participação de vocês. Gabi me colocou aqui, deixa eu pescar aqui um pouquinho. Legal. Nós temos a presença de alguns superintendentes, né? Pastor Wallace, que já falou conosco aí, que esse momento especial, pastor Cosme, pastor Romilson, pastor Carlito, lá de Malhadas, pastor Antônio, com sua esposa, pastora Marília. E eu agradeço os nossos conselheiros aí, pastor Romilson e pastor Cosme. Eu vou pedir agora o pastor Cosme. Fala, por favor, pastor Cosme, um número de 1 até, deixa eu ver, Gabi, quantos se inscreveram? 43, de 1 a 43, pastor Cosme. Diga um número, por favor, para nós. Pastora Suelice Moura também está aqui, pastor Antônio Augusto. Antônio Augusto. 42. 42. É Darlene, da região 1004. Darlene, quem é? Darlene aí vai receber a nota, Gabi, para mim. Nós vamos... 1004 é a nova região do pastor... Isso, pastor Romilson de Jesus. Romilson, oh, beleza, é da minha região. Pastor Romilson, mais um número. Vamos lá, pastora. Eu vou pedir ao pastor de Irecê, o nosso superintendente de Irecê. Pastor Antônio Augusto. De 1 a 43, pastor Antônio Augusto. 23. 23, é Michele, da região 230. Mais um livro aí para sua edificação, Michele. Deus abençoe. Vou pedir agora o nosso pastor, lá de Malhadas, o meu amado pastor Carlito. Mas o pastor Anivalda, quase 900 quilômetros. Fala aí para nós, pastor Carlito, o número. Eu não vou poder me demorar. Não está muito... Pastor Carlito? A internet, às vezes, lá é um pouquinho difícil. Então, vamos seguir, Gabi. Vou pedir, então, pastor, tem outro superintendente para cá, deixa eu ver, Romilson, Carlito, Cosmo, Wallace. Então, pastor Antônio Fonseca. Tá aí, Pastor João Batista está aí, acabou de entrar aqui. Quem é? Pastor João Batista, de lá de Jequié, também chegou aqui. Pastor Antônio está por aí? Antônio Fonseca? João Batista, seja bem-vindo, nosso superintendente lá de Jequié. Oi, pastora Jaciara. Pronto, Alô? só pode me falar o número de 1 a 43, meu pastor? Número 15. Número 15 é Selma Santos, da região 125. Bravo, então, 3 livros que serão encaminhados para as regiões. Quero dar rapidinho, pastora Anivalda, falar só um alô e agradecer aí ao nosso povo baiano e abençoar nossas vidas. Nós vamos já encerrar. Bem, primeiro, obrigado pela honra. É um prazer servir. E quando eu estou me doando aqui, eu continuo pastor, né? E agora com toda expondo às vezes coisas até particulares, nossa, que como eu falei para vocês da morte da minha filha e tantas outras coisas que já aconteceram, como ministério, como vida pessoal. Essa é uma forma de nós dizermos que nós somos humanos, nós somos carne e a gente chora. Né? Então, expondo a minha história, expondo a mim mesmo, para mim foi um prazer, porque eu estou cumprindo o meu propósito, e o meu propósito aqui enquanto pastora e também psicóloga é ajudar as pessoas a cumprirem também o seu propósito, e na medida que eu ajudo as pessoas a cumprirem o seu propósito, eu também estou cumprindo o meu, e quando eu cumpro o meu, eu me sinto plena. Então, hoje, vocês contribuíram para a plenitude da minha alma. Obrigada. Muito bom, te amo muito, viu, lindona? Deus te abençoe seu ministério, o seu esposo, que é uma bênção também para nós. Depois ele vai estar conosco também, viu? Já tive a oportunidade de ouvi-lo.
É uma bênção. Muito obrigada. A Bahia agradece, na pessoa do nosso presidente, pastor Valdemar, né? O pastor Ivelton, que está aqui conosco também. Que Deus te abençoe e abençoe o teu ministério. Eu vou estar orando por ti. Quero também encerrar fazendo uma oração específica. Eu pedi para o nosso pastor Vanildo, que é o nosso coordenador das coordenadorias, e orarmos pelos nossos pastores que, porventura, estejam acometidos, não é, com esse vírus. E membros, nós sabemos que está cada dia crescendo, né? O lockdown por um lado, os cultos muitas vezes não estão sendo na quantidade, alguns estão liberados, outros não. E a gente precisa proteger a igreja. A Bíblia diz que, eu amo aquela passagem que fala assim, que na vossa paz vós tereis paz. Nós devemos orar pelas cidades, orar pelo povo, porque teremos paz. E mais ainda, diz assim, uma intercessão específica: Senhor, poupa o teu povo, não é? Nós precisamos orar uns pelos outros, pedindo ao Senhor que cuide do seu povo. O justo vai sofrer aflição. A pastora Nivalda questionava Deus: Senhor, por quê? Por que o justo sofre? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu passei, não é? Mas o justo sofre. Salmo 34 diz, olha, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. E hoje ela deve ter, quantos filhos a senhora tem hoje? Que o Senhor Não, eu tenho... Aí, hoje eu tenho... Deixa eu ver se está aberto aqui. Está aberto? Está aberto. Não, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho hoje de 28 anos, casado, né? Uma bênção. Crianças, né? De um bocado de filhos no Brasil, né, pastor? Pastora Jaciara, é justamente isso. A quantidade de filhos que eu vejo, que eu tenho, porque eu tenho até uma mania minha de chamar as pessoas de filho, filha, e vejo o meu povo, eu vejo a minha igreja, independente da idade, eu tenho filhos de 70 anos, eu tenho filhos de 60 anos, e cuido deles, e o sucesso deles é o meu. Nós somos uma família que andamos juntos, pastora, há 30 anos. Então, nós... Verdade. A forma do Senhor trabalhar é inédita e recompensadora. Eu gostaria de terminar o pastoreio de hoje agradecendo a cada participante. Tivemos 117 participantes, para a glória de Deus, e é muito bom, porque, como o pastor Anivalda falou, está ajudando a esses 117 cumprir os seus propósitos que Deus tem. Nós temos um destino profético, nós temos um propósito a cumprir nessa terra e precisamos de pessoas para nos ajudar a chegar lá, não é? Que bom. Entendemos hoje da importância do falar, da terapia. Gabi tem falado isso conosco, né, nos outros pastoreios. Então, é necessário, irmãos, a gente crescer e aprofundar-se. Eu louvo a Deus. Eu quero saber de Gabi se o pastor Erivelto está presente, para ele dar a bênção apostólica, mas eu quero passar ainda para o pastor Vanildo para ele fazer esse período de intercessão. Vamos interceder agora. Eu não encontrei ele aqui, não, mas se o Lucas encontrar, ele avisa. Pastora, o coordenador nacional de casais está presente, ele estava comentando aqui. Que legal. Seja bem-vindo. O pastor Daniel, não é? O de casais. O pastor Daniel é o de jovens. Agora, o de casais é o pastor Daniel também? Eu não... Não, de pois, casais. nos comentários, por favor, ele estava perguntando se o material ia lá em São Paulo. Ai, sim, pastor. Que bênção. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, que senão o pastor Erivelto me pega, eu não posso passar do horário. Pastor Vanildo, vamos interceder. Glórias, abençoando. Recebe aí, meus irmãos, e ministra sobre o teu povo. Saúde, saúde. Enéas, tenha saúde. Diga ao nosso povo, tenha saúde, povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós nos unimos a Ti em oração para interceder pelos nossos pastores, pelos seus familiares. Pedimos, ó Deus, livramento das enfermidades, que o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário possa nos cobrir. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós decretamos inválido esse vírus Covid-19 na nossa cidade, no nosso estado, na nação. Em nome de Jesus Cristo, nós nos solidarizamos, ó Deus, por aqueles que se encontram entubados, alguns hospitalizados, ou mesmo pelos familiares que perderam alguém, meu Deus, para esta doença. Suplicamos a Tua intervenção, Pai, pois a Tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá,
nem praga alguma chegará à nossa casa, Deus. Nós cremos na tua palavra e nos apropriamos desta palavra em nome de Jesus Cristo. Agradecemos por este momento, ó Deus, tão maravilhoso que passamos, do pastoreio de pastores. Te glorificamos pela vida da pastora Nivalda, que trouxe uma explanação muito proeminente para as nossas vidas, Deus. Nos faz entender, Pai, como pastores, como homens e mulheres de Deus, nos faz entender a importância, Pai, de nós nos inclinarmos também para esse princípio da ciência, a psicologia, a nossa psique ser tratada, meu Deus, para que possamos também tratar dos demais, aqueles que o Senhor tem nos dado como ovelhas para cuidarmos. Nos ajuda, Senhor, nos dá direção, Pai, que possamos fazer sempre o melhor, porque a Tua palavra diz, sim, conforme foi citado, que o Senhor daria pastores para apacentar com inteligência e com entendimento, que nós possamos, ó Deus, apacentar com inteligência e com entendimento, e assim, ó Deus, na autoridade do Espírito Santo, eu oro e abençoo cada pastor, cada pastora, cada pessoa que está participando deste pastoreio de pastores, que, ó Deus, possamos estabelecer isso como estilo de vida, que a cada período, Pai, seja no primeiro sábado ou no terceiro sábado, que possamos estar participando desse pastoreio de pastores e que a cada dia sejamos edificados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor. E eu queria, então, pedir que o nosso coordenador nacional desse a bênção apostólica, ele está pertinho de nós. Aí, pastora Nivalda, muito obrigada, que o Senhor continue te abençoando, viu? Pastor, é o pastor Daniel ou... ele não está mais, né? É Marisa. É Marisa. Já é boa tarde, paz seja com todos. Marisa. Prazer estar com vocês. Eu amo esse trabalho. Acredito nesse trabalho, ele edifica a minha vida. Tinha que estar hoje com a minha amiga aí, com certeza, logo mais até a gente vai estar junto, prestigiando, mas porque também meu coração ama a Bahia, gente. Pastor Antônio, pastora Marília, tem nos feito ficar apaixonados por essa terra, pelo povo dessa terra, pela igreja desse lugar. Então, é um prazer estar com vocês nessa manhã. A bênção apostólica, é isso? Minha amada. É um prazer, viu? Vamos ver se todo terceiro sábado a gente está junto aí. Manda o link, pastor Antônio, por favor. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a nossa terra, com todo o nosso povo, Senhor, que é do Senhor. Em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigada, pastora Beijo Maria. no coração de vocês, gente. Paz, muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos abrir os microfones agora para vocês falarem a gratidão em participar do dia de hoje. Então, cada um vai falar aí do jeitinho e todo mundo vai ser bem ouvido. Um beijo no coração, que Deus abençoe. E até o nosso terceiro sábado de maio, com a nossa caneca e com o nosso coração descansando, para a gente crescer mais em Deus. Que Deus os abençoe. Um beijo. Abre os microfones, Lucas, para todo mundo falar um pouco. Glória a Deus, um abraço a todos. Glória a Deus, muito Lembrando que amanhã é domingo de missões. Vamos orar pela cidade. Obrigado pela bênção. Cidade, ore por ela. Vamos Eita glória! Muito edificado diante da presença de Deus. Que Ele continue abençoando cada participante, cada pessoa que participou. Seja edificado diante da palavra de Deus. Gostei muito. Para a glória de Deus. Pastor Valdemar, Maravilha. Mário de Oliveira, pastor Arivel. Eita-feira quadrangular. Glória a Deus, aleluia. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Também Maravilha. viajando com o Erivelto, não. Terceiro domingo de missões, gente. Amanhã, ame sua cidade, ore por ela. Vamos abençoar a nossa cidade. Vamos levantar um clamor forte pelo Brasil, pelo Bahia e pelo mundo. Deus abençoe. Forte abraço.